que o PT não está preocupado com a enxurrada de memes vinculando Haddad a aumento de impostos. O ministro da Fazenda vem sendo chamado de taxade e variações nas redes sociais por causa do fim da isenção do imposto sobre compras internacionais de até $50, conhecida como taxa das blusinhas, entre outras medidas. O Gilmar Tato, que era secretário da Marta Suplicy na época do Martaxa, diz que isso aqui não vai pegar. Ele diz que o ministro está fortalecido e que vai passar para a história como aquele que desonerou por ampliações como isenção do imposto de renda e cashback, mecanismo que devolve imposto para os mais pobres previstos na reforma. E aqui, olha, eu nem tinha lido a Folha, lembra também do caso da Martaxas. Em entrevista, a prefeita já disse ter se arrependido das medidas. Haddad é visto como uma opção eleitoral do partido para 2026 e apoiadores do governo Lula têm criticado o compartilhamento dos memes nas redes sociais, inclusive por perfis progressistas, sob o argumento de que podem ser prejudiciais em futuras disputas eleitorais. Como exemplo de diminuição de impostos, Tato destaca a redução de alíquota da referência com a reforma tributária, estimada pelo governo em 34,4% no atual modelo e que deve ficar em 27,5% no modelo atual. Os aumentos, quando acontecem, são para os super ricos. Tato lembra a cobrança de IPVA sobre jatos e iates, o imposto do pecado sobre itens considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. Haddad e o presidente Lula também têm defendido publicamente a taxação internacional de bilionários como instrumento para financiar o combate à fome no mundo e as ações de combate às mudanças climáticas. Eu quero saber de vocês, esse tipo de coisa pega? É justo que o ministro da Fazenda... Porque são coisas diferentes, né? Pode pegar e não ser justo. Sim. E aí já era. Ele é que vai ter de dar seus pulos aí para conseguir se explicar. E pode pegar com justiça, fazendo justiça a um desejo por taxar para além da conta, excessivo na comparação com outros ministros da Fazenda. Eu acho que o ministro Fernando Haddad, ele é um guerreiro aí nessa tarefa, porque ele tem que lidar com a oposição, com o que já seria natural. Mas o maior problema que eu enxergo aí é o fogo amigo, né, da própria base, né? Inclusive o próprio PT, né? Quantas vezes ele teve que ouvir críticas, ter que responder críticas do PT, da presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, em embates públicos. Então ele já é um vitorioso, porque ele... imagino que a orelha dele fique quente o tempo inteiro, seja do governo, seja da oposição. Mais que a do Trump. Mais do que a do Trump. Ele tem que lidar com todo mundo. Você falou uma questão importante, Rafael, que é a questão de quem grita mais, né? A questão a questão da reforma tributária tem muito a ver com o lobby, tem muito a ver com setores em que consegue ter mais espaço, em associações. Haja visto o que aconteceu no episódio da desoneração, da queda de braço, que foi da desoneração dos 17 setores aí que mais empregam no Brasil, da questão da PERSE, da questão dos eventos. Isso tem muito a ver com o lobby setorial, né? E isso é fato. Quem grita mais, às vezes consegue resultado. E o ministro Haddad tem que lidar aí, aquela história do circo que a gente vê, do cara mexendo com os pratos, aí tentando fazer com que os pratos não caiam. E ele tem que lidar com a oposição, com a base aliada e com o próprio presidente Lula, né? Em que muitas vezes diz o que ele fala, né? Em que ele fala da questão de chegar à meta, e o presidente diz que não, a gente pode não chegar até a meta, a gente pode não tentar, enfim, alcançar aquele objetivo fiscal que o ministro Haddad luta aí desde o início do governo. Então ele fica nesse grande pêndulo aí, de conseguir lidar com todas essas situações. E aí, nesse sentido, eu acho que é injusto, né? Eu acho que ele lida com uma situação em que é injusta, que ele tenta fazer com que fechar essa conta aí não é tarefa para poucos aí, né? Num governo que precisa ser dito, que tem essa visão de fazer muito mais investimentos, principalmente na área social, né? E que entende que esses investimentos não são gastos,
né? Então precisa ter essa visão, esse governo que investe mais, em que coloca mais, em que entende que a presença do Estado é mais importante, principalmente para a camada mais pobre da sociedade, e isso é fato. E também não podemos esquecer de uma questão, né, Rafael Aldrin, que Haddad é desde sempre o plano B do PT, na hipótese do Lula não ser candidato a presidente. Então, acho que o presidente ainda tem muito vigor e possivelmente seja candidato à reeleição. Mas se alguma hipótese dele não ser, já está claro que esse candidato é o Haddad. Então, há questões, ele toma pedrada aí do lado eleitoral, da questão econômica, setorial, da base de oposição, mas principalmente da base aliada. Então, nesse sentido, eu acho que ele vive tentando fazer esforços, e aí muita gente diz, e aí, inclusive da oposição, analistas que são mais liberais, dizem que Haddad eu cheguei a entrevistar alguns analistas que disseram que Haddad ele é meio que um oásis no oceano do governo petista, que entendem que ele é o melhor ministro, né? Que ele tem um desafio muito grande e vem tentando cumprir, aí segurar os pratos aí. Ele não é populista, né? Exato, ele não é populista, ele fala... às vezes até falas que não são simpáticas, falas antipáticas, mas dentro de uma lógica, né? Então, acho que nesse sentido, acho que é injusto essa conta vir só pro Haddad. Eu concordo. Só para complementar, acho que você fechou bem o assunto sobre reforma tributária. É curioso, né, que 2 semanas atrás, quem lesse os jornais aqui no Brasil, os cadernos de economia, parecia que o Brasil estava perdido. Exato. Né? Ó, o dólar 5,70, a bolsa Brasil vai despencou, quebrar, né? o Brasil quebrou, acabou o Haddad, acabou o Lula. Chegou-se até, estavam cogitando nomes para substituir o Haddad. Que o Lula está destruindo a economia, não sei. E hoje você está vendo aí, dólar caiu, bolsa subiu. Tem muita espuma nessa história, né? Há muita especulação, né? As forças que tentam desestabilizar o país, que são os lobbies, como você citou, a oposição, que é muito forte. Então, um Congresso hoje que, infelizmente, joga contra o governo. É muito complicada realmente a situação do Haddad. Agora, do ponto de vista da comunicação política, né, que é o ponto inicial que o Rafael levantou, o brasileiro adora uma avacalhação, né? Sem Isso dúvida. aqui é o país da esculhambação, né? Como dizia o saudoso Ricardo Boechat, né? E você botar um apelido num político é um negócio que pode ser decisivo, né? Sim. Ainda mais se ele ficar bravo, né? Destruidor, Se você lembrar, quantas eleições o Lula ganhou em cima do Geraldo Alckmin, chamando ele de picolé de chuchu. Verdade. Apelido que pegou, né? Pegou naquele momento. Aí você lembrou do Boechat, o apelido dado pelo Zé Simão, né? Pelo Zé Aliás, Simão, a Martaxa verdade. também, foi o Zé Simão que... Foi o Zé Simão? Foi o Zé Simão que trouxe Eu não essa quis dar esse alcunha. crédito, porque o Zé Simão é um grande... É uma anteninha de rede social, né? Ele pegou de algum lugar lá e soltou na coluna dele. Ele reverberou, né? Foi dali um que a divulgador, coisa- né? Agora, o Martaxa, eu me lembro da bancada do PSDB Foi um divulgador, né? na Câmara, viu? Do Gilberto Natalini. Eu me lembro bem do- Talvez o Simão tenha espalhado a... E são apelidos que quando o cara recebe, é difícil o candidato Como é que que está lida, sendo né? apelidado lidar com isso no meio da campanha. Né? E muitos anos depois o Alckmin resolveu brincar com esse assunto, né? Inclusive na campanha de 2022. Mas eu lembrei também o grande antagonista do Bolsonaro logo no início do governo, em 2019, 2020, era o governador de São Paulo, João Dória, que na hora recebeu um calcinha apertada. Pô, isso pegou também. São coisas que marcam e podem gerar uma grande dificuldade do ponto de vista da comunicação política em como você reverte isso no meio de uma campanha. Você lembrou bem do caso da Marta, a Martaxa. Até hoje ela tem que lidar com isso. Então, é o Trump e o Biden, né? O Trump, o Biden é o velho gagá, ele está sendo apelidado de um monte de coisa lá nos Estados Unidos. Tio Paulo, né? Tio Paulo aqui no Brasil. É complicado, né? Numa campanha você reverter esses significados e fazer isso trabalhar a seu favor de alguma forma, né? Enfim. Pois é. Bom, vamos ver como é que eles vão fazer para lidar com isso, né? Porque é o tipo de coisa que pega, né? Imposto
né? Como o Bolsonaro As pessoas odiava, passam a né? acreditar que elas podem até não pagar mais, né? Mas elas passam a achar que estão pagando, né? Em alguns casos, alguns estão pagando, outros não. O que eu estou dizendo é que não estou me referindo exclusivamente a esse caso, mas em muitos outros, as pessoas podem achar que estão de fato pagando, mesmo sem eventualmente estarem pagando mais. Mas aí não É. podemos desconsiderar que a direita no Brasil é muito habilidosa na rede social. Muito. Né? Muito mais do que a esquerda. Então, para espalhar isso, para criar esse movimento de que aumentou, sem explicar direito, porque vamos combinar que a internet ela é muito rasa, ela não tem muita explicação, só a pessoa vê, aumentou o imposto e tal, não quer muito saber, né? A questão da carne, né? Outro dia, inclusive, o Lula falou que ia taxar a carne chique, como ele colocou, né? Embora ele tenha dito que a picanha, o brasileiro ia voltar a comer picanha. E aí conseguiu-se tirar. Então o PL dizendo que quem entrou com a emenda lá, quem entrou com o destaque para baixar, para zerar a carne foi o PL. E aí o PT, de certa forma, não consegue lidar muito com isso, de poder tirar, modificar essa questão. Então, Ao mesmo tempo que o PL votou contra a reforma. Né? isso. Quer dizer, o argumento é que eles votaram nesse destaque, mas votaram contra. Então, mas como é que pode? Se você votou no destaque, mas se no geral você não vota, então não vale, né, o destaque. Mas o fato é que a narrativa, como você colocou, Rafael, ela é colocada na rede e nesse sentido a oposição, a direita, é muito mais habilidosa do que a esquerda. Então, Sim. Talvez seja um trabalho grande aí pro governo de mensagem, de informação mesmo, de comunicação, de poder contar essa história, essa narrativa. Olha, ele não é o Zé do Taxão por isso. Não aumentou isso, ou o que aumentou compensou aqui. Talvez ter formas de que isso possa disseminar melhor na rede social, explicando isso, né? Eu estava lembrando agora, logo na fase mais crítica assim, da pandemia, quando o Bolsonaro começou a ser chamado de genocida, e o quanto isso preocupou a comunicação do governo. Várias reuniões, e houve todo um esforço. Vale, né, para isso. Fizeram um esforço gigante nas redes sociais para desfazer isso, até processaram políticos e outros influenciadores que estavam usando esse termo, porque é exatamente essa preocupação. Tem apelido que quando pega, para você se livrar daquilo depois... Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.